E atenção, hein? Flávio Dino pode ter iniciado, sem querer querendo, talvez a maior crise entre o Legislativo e o Judiciário nos últimos 3 anos. E olha que já houve início de crises grandes nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos. É porque agora Flávio Dino, à beira do início do pleito eleitoral, resolve dar o pontapé inicial daquilo que vinha preparando já há bastante tempo. Tentar emparedar adversários políticos da esquerda, porque ele é o todo-poderoso relator de tudo que diz respeito às indagações sobre as emendas parlamentares no Brasil. É um tribunal que se arvora ser mais político do que judicial, e este é um problema. Vocês viram ontem uma grande devassa aí sobre a vida do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, em relação a emendas. Segundo Flávio Dino, e segundo a Polícia Federal, a banda que é do Flávio Dino e de seus amigos, o Valdemar da Costa Neto tem laranjas. O Sóstenes seria laranja do Valdemar da Costa Neto, etc, etc. Agora, veja, é muito estranho que isso esteja acontecendo bem na beira, como eu disse, do início da campanha eleitoral. As emendas parlamentares é uma excrescência, porém todos jogam no jogo das emendas parlamentares. O problema não é apenas as emendas parlamentares, ou não são apenas as emendas parlamentares, senão um tribunal constitucional que se tornou um tribunal de exceção política. E aí, os adversários não conseguem ter isonomia, igualdade, paridade na disputa eleitoral. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que o alvo do Flávio Dino é talvez interferir na normalidade do pleito eleitoral, selecionando gente da suposta direita que estaria supostamente cometendo ilícito por meio das emendas. O alvo seria esse, só que para acertar o alvo, primeiro Flávio Dino acerta mortalmente no Congresso Nacional, na independência do Legislativo. E o Legislativo começa a reagir. O Hugo Mota, então, sai em defesa do Legislativo. Eu vou fazer algumas considerações sobre isso, mas em profundidade. Vejam vocês aqui. Matéria da Folha de São Paulo, Hugo Mota, que é presidente da Câmara, diz que decisão de Flávio Dino contra Valdemar é indevida intervenção judicial no Poder Legislativo. O presidente da Câmara afirma que emendas estão em conformidade com as regras. O ministro do STF ordenou o bloqueio de 119 milhões em emendas por suspeita de desvio. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, chamou a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, contra o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de indevida intervenção judicial. Em nota à imprensa neste sábado, Hugo Mota, bom vivant, defendeu o político Valdemar e os servidores da casa após o bloqueio de 119 milhões em emendas parlamentares. Disse Hugo Mota, a decisão em questão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas, limita-se a inferições e a tentar criminalizar a atividade política, torna-se inaceitável, tendo em vista que a alocação das emendas está em plena conformidade com a moldura normativa vigente e com os compromissos institucionais firmados entre o Executivo e o Legislativo perante a própria Corte Constitucional, afirmou Hugo Mota, revoltadíssimo, indignadíssimo. O deputado também disse que confia no trabalho de seus servidores. A autorização conferida pelos parlamentares para que as equipes que os assessoram operacionalizem as indicações, segundo a orientação da direção partidária, insere-se na normalidade do funcionamento administrativo do mandato e não traduz qualquer irregularidade. Veja, é uma excrescência as tais das emendas parlamentares como elas existem hoje no Brasil, mas também uma excrescência
uma Corte Constitucional que passou a ser uma junta de governança de poder absolutista no país. Em verdade, o Brasil passou a existir da seguinte forma. Neste país é probo, é digno, é ilibado quem Flávio Dino, quem Moraes, quem Gilmar Mendes disse que é. Até na CBF, reza a lenda que quem manda é o Gilmar. Agora, eu gostaria de ver esta indignação, esta defesa tão homenzarrona que o Hugo Mota, presidente da Câmara, está fazendo em relação ao din-din das emendas, porque é isso que está em jogo aí. O Hugo Mota não está preocupado com a independência dos três poderes. O Hugo Mota está preocupado em din-din. Por que que não? A indevida intervenção do poder do STF no Poder Legislativo. O que mais teve nos últimos 5 anos foi indevida, ilícita intromissão do STF nos outros poderes, sobretudo no parlamento. E os presidentes do Congresso, presidente do Senado, presidente da Câmara, jamais fazem o seu papel, com exceção desse momento em que Hugo Mota fez toda uma articulação para aquele feito histórico, fazer o Senado barrar a indicação de Lula, ali a indicação do nome do Imbecias para se tornar membro do STF. Fora isso, o parlamento, em todos os momentos em que o STF realmente destrambelhou o equilíbrio e a independência entre os poderes, o parlamento caninamente ficou calado. Mas quando envolve din-din, os porcos, não é? Os porcos sapateiam na lama. Em defesa do din-din. Porcos, nada mais do que porcos. Aliás, quem faz um bom retrato dos porcos em situação parecida é o George Orwell, no seu livro A Revolução dos Bichos, que eu digo, no Brasil, bem que poderia ser adaptado para a Revolução dos Porcos. Você, quem já leu, sabe do que eu estou falando. Quem não leu, leia A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda, do George Orwell. Que coisa. Não estou fazendo a defesa do Flávio Dino, não, ao contrário. Hoje ele ganhou alguns novos elogios por aí. Ele mesmo se autodenominou de ministro comunista. Quem votou no Flávio Dino? Sérgio Moro, entre outros, de suposta direita. Deve-se a eles, aos porcos, a indicação do igual. Meus queridos amigos, o que resta ainda de civilização e de institucionalidade nesse país? Esperem, só está no começo. É apenas o final da primeira quinzena de julho. Vai aparecer muita bizarrice ainda praticada pelas autoridades que querem manter o poder à custa de qualquer infâmia possível. Deixa aí seu like, inscrevam-se, confiram sua inscrição, comentem, compartilhem. Vai aparecer a tecla hypar. Clica na tecla hypar para esse botão. Clica no botão hypar para esse vídeo chegar a mais gente. É hora de você ir até a aba Seja Membro, clicar na aba Seja Membro e se tornar membro do canal. Vamos!